Por que Bolsonaro não cai? A justificativa mais plausível se encontra na intrepidez de um homem que resolveu crer. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, foi delatado por Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio, por se envolver em ato ilícito para a reeleição na OAB. Outro que está com sérios problemas é Cristiano Zanin, advogado do Lula, acusado de envolvimento em corrupção. O que essas pessoas têm em comum? São críticos ferrenhos do governo Bolsonaro. Talvez poucos tenham observado esse fenômeno, mas os perseguidores de Bolsonaro sempre caem em algum tipo de laço e ficam expostos claramente, seja o mais top advogado, a mais poderosa empresa, o artista. Veja o humorista Marcelo Adnet, que finalizou o seu programa na Globoplay no mesmo tempo que Raquel Sherazade não renovou com o SBT. O Wilson Witzel iniciou o governo no Rio de Janeiro com eficácia e ousadia, demonstrando novo tempo na política brasileira, mas depois que cobiçou o lugar do presidente e se tornou adversário, a coisa mudou. Acabou sendo afastado e está correndo risco de perder o mandato. Bem como o presidente do seu partido, Pastor Everaldo, que já contava com o Witzel concorrendo pelo PSC, foi preso. Políticos do tipo da Joyce Hasselmann, que foi votada com expressão, encontra-se rebaixada. O MBL, que foi a grande sensação nas manifestações de rua, agora não consegue mobilizar nem a rua da Casa do Kim. João Dória, celebrado com a campanha chamada Bolso Dória, seguiu o caminho do Witzel, cobiçou a presidência e por tal motivo tentou a todo custo desmoralizar o presidente. Resultado, quem está desmoralizado é ele. Até a conta do Covid-19 que tentou emplacar em Bolsonaro deu errado. O youtuber Felipe Neto desistiu quando percebeu os prejuízos. Os grandes artistas da TV que foram contra se tornaram pequenos. Para se ter ideia, a potente Rede Globo, que levantava ou derrubava quem desejasse, encontra-se balançada. Não é possível que não enxerguem. Basta simples verificação crítica para concluir que a própria campanha política foi desmoralizante para o sistema. Sim, Bolsonaro desafiou o sistema aparentemente invencível, sem mídia tradicional forte, sem estrutura, apenas um perfil público nas redes sociais, pouco dinheiro, pouco tempo de TV, partido pequeno, mesmo assim venceu. O cara venceu o poder. Depois de eleito, o dito ignorante, simplório, sem fortuna, sem lobbies, sem influência, enfrentou o modus operandi tradicional no Congresso, desbaratou o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados e até mesmo o Supremo encontra-se desmoralizado perante a opinião pública. As velhas raposas foram expostas, mesmo sem grandes reportagens na imprensa escrita ou televisiva. Aliás, essas reportagens foram usadas amplamente contra, mas a cada matéria o presidente se fortalecia. No caso da exposição da fita com a reunião ministerial, quem foi fortalecido? E no caso do combate ao Covid-19? E no fechamento do comércio? E no uso da cloroquina? Gente do céu, até a OMS foi envergonhada, sendo obrigada a endossar a fala do Bolsonaro. Podemos contar as pessoas que desejaram a morte do presidente e aconteceu o inverso. Tem aqueles que desejaram a queda e foram eles que caíram. Quem tentou envergonhar foi envergonhado. É preciso admitir que isso não é normal. Nem artistas, nem intelectuais, nem empresas, nem políticos, como diz minha mãe, nem nada. Qualquer um que se levanta contra o governo perde. Todos que defendem crescem. Que é isso, minha gente?
é sobrenatural, a não ser que você tenha outra explicação. Em tempos em que a filosofia é considerada manto de sabedoria, a teologia mantém o curso em silêncio, mas sem perder o título mãe de todas as ciências. Sim, a ascensão de Bolsonaro se explica teologicamente e, para aprofundar, posso usar um modelo Davi. Alguém consegue explicar o êxito do rei Davi? Sem dinheiro, sem influência, sem linhagem monarca, um tosco que vivia no pasto cuidando de ovelhas. Como esse sujeito conseguiu chegar ao trono? Ninguém consegue ser tão inteligente, tão perspicaz, sábio dessa forma. A única explicação é que Deus estava com ele. Nem a vasta experiência política poderia ser tão perfeita. Em nome do invisível, Davi não foi parado por poderosos. Ele simplesmente venceu quem ousava se levantar. Davi ressoa a fala de Bolsonaro: Deus acima de todos. Essa fé fez de Davi o maior nome entre os hebreus até hoje. Bolsonaro colocou seus adversários de joelhos, e quanto mais batem, mais ele cresce. Nas andanças pelo Brasil, o povo recebe com glamour. Parece campanha eleitoral. A justificativa mais plausível se encontra na intrepidez de um homem que resolveu crer. Assim, Bolsonaro nos traz uma lição magna. A teologia mantém-se eficiente no trato com os relacionamentos, valorizando o ser humano e tornando-o simples em potencial. Desde os dias de Davi até o exato momento, ninguém supera quem vive pela fé. Desde Edmund Burke, o famoso contraponto da Revolução Francesa, até a última palestra de Padre Paulo Ricardo, de Jordan Peterson ou de Olavo de Carvalho, as definições de conservadorismo pouco mudaram em sua essência nesses 250 anos. Ser conservador é ser mentalmente saudável ou buscar sinceramente essa saúde, errando cada vez menos e promover o que funciona por meio do trabalho e da clara distinção entre o que presta e o que não presta, entre o que nos pertence e o que não nos pertence. É por isso que todos os países civilizados do mundo estruturaram-se em torno do conservadorismo, que é a ação rumo ao bem. E o que Bolsonaro faz em sua vida e no governo do Brasil refletem de modo admirável o que os maiores intelectuais conservadores já teorizaram e constataram. Quando Bolsonaro afirma que devemos ter respeito às tradições, ou quando afirma que prefere terminar obras inacabadas do que começar obras novas, ecoa Burke, que frisava que não há avanço real sem entendimento e preservação das conquistas dos antecessores. Quando Bolsonaro afirma que opção sexual não pode ser marca distinta de nenhum cidadão e nem gerar uma classe privilegiada, tratando-se de questões de foro particular, ele diz a mesmíssima coisa que Roger Scruton quando teorizou com elegância e sofisticação. Quando Bolsonaro se recusa a ver índios e negros como se fossem internos de zoológicos, insistindo que são cidadãos como todo o resto da população, apenas repete o que Thomas Sowell escreveu em vários de seus livros. E quando ele diz com todas as letras que vagabundo precisa deixar de ser vagabundo se não gosta de ser tratado como vagabundo, está apenas resumindo o que Theodore Dalrymple colocou em suas obras. E ao defender a propriedade, a família e o direito ao armamento civil, repete de modo sólido, claro e correto o que foi dito por grandes homens do Ocidente, como Thomas Jefferson e George Washington. Este é o fato.
toda a vagabundagem esquerdista, desde os isentões, passando por jornalistas e políticos e chegando até a massa de manobra, não odeia Bolsonaro porque ele é tosco. Os esquerdistas odeiam Bolsonaro porque sabem, instinta ou intelectualmente, que ele é um autêntico conservador, sendo portanto um obstáculo real para a proliferação das criaturas do pântano. Agora eu quero o seu importante comentário. Inscreva aqui no canal youtube.com/Célio Lobo e ative o sininho marcando a opção todas para receber diariamente novos vídeos em apoio a Bolsonaro.